Buenas, buenas, rapaziada. Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube. E claro, quando a gente está aqui nesse formato, vocês já sabem o que vai vir. Exatamente, mais uma entrevista, desta vez com o Badio Stanley Sannozier, zagueiro, volante, que atualmente se encontra no Paranoá, do Distrito Federal, jogador haitiano. E ele tem uma história muito interessante, porque há muitos anos ele jogou no Pérolas Negras, que o Pérolas Negras é um time no Rio de Janeiro, mas há muitos anos atrás começou como um projeto lá no Haiti, acolhendo jogadores haitianos, e depois foi para o Brasil, e a verdade que é um projeto bastante bacana, e o Bad ele vai trazer para a gente muitos detalhes, assim como falar, evidentemente, da seleção haitiana, que também esse ano vai jogar o Mundial, e não jogava desde 1974, então o Bad, como haitiano, vai poder trazer também os... as opiniões dele, o que ele acha dessa classificação, né? Mas, rapaziada, vou deixar que vocês curtam a entrevista, aproveitar e a gente se vê em breve. Cara, vamos lá então, Bad, pra gente começar, bom, primeiro de tudo, te agradecer, né, cara, por ter aceitado prestar essa entrevista com a gente, é verdade que, pô, agradeço muito aí. E para começar, cara, assim, vamos fazer, primeiro contextualizar um pouquinho, assim, né, é, da tua vida no Haiti, né, quando tu começou a tinha esse interesse pelo futebol, se realmente que desde pequeno teve o sonho de ser jogador de futebol, né, e um pouco como é que era a tua vida no Haiti, a questão do futebol aí, e daí a gente vai ir entrando nos demais assuntos daí pouco a pouco. Beleza, beleza. Então, bom, Haiti é um país, né? Para quem que vive, né, no Haiti, sabe que Haiti não é igual, por exemplo, Brasil, que tem oportunidade para a criança desde Sim, pequenininha entrar numa escolinha, né? Para poder realizar esse sonho bem melhor, né? Bem sim. mais rápido, né? Por exemplo, Haiti tem duas escalas, né? Ok. Grupo de pessoas que tem um pouco, que pode viver bem, e a maioria das pessoas são pessoas que não têm, né, quase nada. E eu sou Ok. uma da pessoa que saiu nessa população grande, né, que não Uhum. tinha nada. Então, minha mãe não tinha dinheiro para me colocar numa escolinha quando eu era pequenininho, mas eu posso dizer que eu nasci com esse talento, né? Eu Uhum. cresci com essa vontade, com esse desejo de ser um jogador de futebol, né? Profissional. De profissional. Então, com os meus 8 anos, 6 anos, a gente vem jogando aquela peladinha, né, que fala de perto de Sim. casa, né? Quebrando nossos dedão de pé. E foi assim que eu conheci, né, o Uhum. futebol, né? Foi perto de casa, às vezes vai ter um campeonato de bairro, aí os Uhum. caras vão escolhendo, né? Eu faço essa parte Uhum. também. E foi assim que a gente vai sentindo aquele desejo, fala, nossa, vai crescendo, né, aquele Uhum. sonho dentro de mim, e Uhum. fez com que, né, desde pequenininho eu tenha essa vontade de me tornar jogador profissional, né? Entendi. Bacana, cara. E assim, aí lá no Haiti, o esporte, ele é visto como algo assim, não sei se a palavra certa é importante, mas como que era o esporte no Haiti, assim, cara? Tu me explicou um pouco da questão, né, das pessoas que tinham um pouco mais de oportunidade, das que menos, né? Mas a questão do esporte, assim, não só o futebol, né? Mas como que era o desenvolvimento do esporte no Haiti, assim, pra gente colocar um pouco no Então, contexto. o Haiti, eu posso dizer, o predominante, né, é o futebol, Ok. mas tem vários esportes, né? Para você ver na Olimpíada, né? Você vai ver Haiti participando em várias categorias de Uhum. esporte, né? Mas só que no futebol, pode ver que a gente está bem melhor. Sim. Eu posso dizer, lá no Haiti não tem oportunidade para os jogadores de futebol, né? Ok. Então, se o futebol que mais desenvolveu não está tendo oportunidade, imagina para outros esportes, Uhum. né? Pode ver, tem um rapaz que é um jogador de basquete, que Uhum. é haitiano, que já jogou no NBA. Mas Uhum. só que ele cresce, na verdade, nasceu no Haiti e cresceu nos Estados Nos Estados Unidos. É Unidos. por isso que o cara Tá. acaba tendo essa oportunidade. Então, se ele estivesse lá no Haiti, acredito eu que ele não estaria tendo essa oportunidade, né? Mas Uhum. o esporte que mais evoluiu lá é o futebol. Até porque Uhum. tem primeira divisão lá, tem segunda divisão. Eu já joguei terceira divisão antes de sair com 16 Sim. anos. Eu já joguei, na verdade, segunda divisão. Não Uhum. cheguei a jogar a primeira divisão, porque eu tive que sair do Haiti para Sim. vir para cá, né, Brasil. no projeto do Pérolas Negras, né? Então já joguei segunda divisão. Então pode ver que o futebol, posso dizer que é o predominante, né? É o maior
melhor esporte, né? Mas tem muitos esportes, tem voleibol, tem basquetebol, tem seleção. Por exemplo, eu tenho um irmão meu, Uhum. hoje em dia está morando nos Estados Unidos. Ele já Sim, foi da seleção do karatê. Mas isso aqui não é aquela grande coisa, né? sim, entendi. E daí, assim, antes de ir pra tua ida pro Brasil, cara, no Haiti, assim, agora falando de uma questão um pouco mais cultural, né, porque eu gosto de conhecer um pouco mais do país, assim, né, qual que tu diria que é, assim, o, não sei, como o maior atrativo do Haiti em questão de, você pode ser de cultural, a questão gastronômica, assim, um pouco como que é o país de modo geral. Eu sei que é um país, assim, que tem as praias bonitas, né, um pouco do Haiti a nível cultural, assim, pra gente conhecer um pouco mais. Ok. Então, Haiti, se você for ver, na escala global, é um povo muito sofrido, né, irmão? Ok. Mas só que é um país que gosta de um carnaval, que gosta Uma festa, não? de uma dancinha, né? É incrível isso, é incrível mesmo. Quando eu estava no Haiti, agora, não sei como que é, mas a maioria dos meus amigos fala para mim que o país está bem, bem pior do que eu quando eu estava lá. Uhum. Então, eu posso ver que, cara, o povo acabou o carnaval, eles já estão pensando no próximo carnaval, já estão pensando no Natal. Então, é um povo mesmo com poucas oportunidades, mesmo com renda muito baixa, mas Um povo eles alegre, né? anseiam, né, pela felicidade, eles buscam essa. Então, pela cultura, eu posso dizer que o carnaval é muito forte lá, né? O Uhum. carnaval é muito forte. Uma das coisas, né? Quando chega a época dele, movimenta bastante o país, né? Porque o Uhum. povo gosta, né? O povo gosta. E na música, Uhum. Haiti é um país que evoluiu bastante também, que Sim. faz muito eco lá nos Estados Unidos, Uhum. né? A gente tem vários cantores lá. Para esses lados, né, dos Estados Unidos. Na música a gente toca bastante também. Entendi. E qual que é o principal estilo musical lá no Haiti mesmo? É compa. Compa. É compa. É aquela música, não sei se você já ouviu falar, é aquela Acho que música não. meio slow que dança com mulher, tipo um homem e uma mulher. Entendi. Mas aqui, não sei no Brasil qual tipo de música que é mais parecido, mas é compa. Compa. Compa é bastante. Interessante. E daí, assim, ô Bad, daí em que momento, cara, aparece justamente essa tua possibilidade de tu vir pro Brasil, assim, primeiro, qual que é o, assim, motivo principal, né, que tu faz a imigração, né, e daí é como que tu começou a tua vida no Brasil, a questão dessa transição, né, do Haiti pro Brasil, se foi muito custosa antes de entrar também na questão do É, Pérolas, né? então, depois do terremoto, em Uhum. 2010, não sei se você ficou sabendo do Sim, sim, terremoto que teve lá, né, que claro. devastou o país. Foi em 2010. Então, o projeto Pérolas Negras, eles estavam no Haiti desde 2009. Depois do terremoto, o presidente do time teve a ideia de colocar, porque ele viu jovens talentos, né, de Uhum. futebol, ele viu que realmente o futebol é um meio, né, que Uhum. pode ajudar o país, porque tinha Sim. um monte de menino sonhava com futebol, e eles colocaram um projeto lá, né, para Uhum. recrutar jovem jogador. Mas só que naquela época eles não tinham essa ideia de trazer para outros países. Era montar uma academia lá, buscar jovem jogador, tirar da rua, né, para Uhum. colocar dentro dessa academia. Então, de 2010 a 2012, eu continuava jogando aquelas campeonatos de Uhum. bairro que eu te falei no Sim. começo, né? Sem nenhuma Expectativa. expectativa, entendeu? De sonhar para poder entregar no time desse, né? Então, em 2013, tem um amigo meu, eu sempre gosto de Uhum. compartilhar isso, porque eu acho Deus é maravilhoso demais na minha vida, né? Pelo jeito que ele me fez ter esse encontro com Pérolas Negras, né? Onde que eu teria essa oportunidade de vir para cá. Minha mãe era comerciante, ela Uhum. fazia um negócio que chama fritai. Fritai em Uhum. crioulo é como se uma pessoa que frita Sim, peixe, que lá a gente é em volta do mar, o claro, pessoal claro. gosta muito lá, e minha mãe vendia. Então, quando os pescadores passam perto de casa para ir pescar, ela sempre espera eles voltarem para pegar peixe com eles e para fritar. E Uhum. eu era ajudante da minha mãe, era Sei. braço direito dela, eu pegava, lá não tem fogão com Uhum. com gás,
que nós temos Ah, aqui no Brasil. Lá sim. é fogão a lenha, né? Madeira por baixo e tal. Então eu era um cara que comprava muito madeira para minha mãe, botava em cima da minha cabeça, Uhum. andava 1.000 quilômetros, né, para poder comprar, 1.000 quilômetros para poder voltar a pé, enquanto minha mãe me chamou, né, para poder comprar. E eu fui da minha casa até naquele lugar lá, e lá eu encontrei um amigo meu, ele tava com uma camisa bonita, e isso me chamou muita atenção. Eu falei, caramba, hein? Aonde que é esse time, mano? Por que você não me dá uma oportunidade e tal? E falou, Sei, cara, a gente tá montando um time para poder entrar num campeonato que tá tendo dentro do Viva Rio. Eu nem sabia o que era Viva Rio, o que era Pérolas Negras, né? sei. E foi nesse dia, enquanto eu, com madeira em cima da minha cabeça, esperando o cara, ele falando comigo, aí eu falei, cara, eu gostaria de ter essa oportunidade. Aí ele falou, não tem problema nenhum. Na segunda-feira, eu vou voltar pro treino, era uma sábado, né? Eu vou Sim, voltar pro treino e vou falar pro treinador. Vai que claro. ele gosta, né? Claro, pra dar uma chance, né? Exatamente. E lá no Haiti, antigamente, não sei se hoje é assim, para você passar na peneira, aqui no Brasil você tem que jogar coletivo, né? Sim, todo um Aquele processo assim, né? todo o processo, mas lá no Haiti, se você consegue fazer embaixadinho, você já é jogador Tá de dentro futebol. já. Entendi. Rapaz. Quando eu cheguei na segunda-feira, aí o treinador viu que eu era um cara alto, né? Sei. Ele falou, esse cara pode ajudar, só que ele me chamou no centro do campo, ele mandou uma bola e falou, ó, faz sua história aí. Aí eu comecei a dar aquela embaixadinha, Claro. tal, eu coloquei a bola na cabeça e tal. Aí eu passei no teste. Sim. Naquele dia eu fiquei e comecei a entregar com os caras, né? Jogando, Sim. jogando, jogando. Só que para eu poder entrar no Pérolas Negras, eu tive que participar desse campeonato, né, que eu te falei. E era um campeonato que você joga o dia todo. Então você Tá. chega lá 9 horas da manhã, aí você vai Sei. jogando, vai ganhando, vai passando. Aí Vai todos ganhando, jogam vai no mesmo passando. dia, sim? No mesmo dia. Então Uhum. eu joguei 4 jogos, se não me engano, no mesmo dia. Aí, só que a final ia ser no outro dia. Então você passa todos esses jogos, se você Ok. ficar. Então eram vários times contra o Pérolas Negras, né? Os Pérolas Negras tinha um time lá também. Eles já tinham pegado outros jogadores. Então, irmão, resumindo, a gente fomos para a final contra esse time do Pérolas Negras. Sim. E naquele dia, no meio de tantos jogadores, o treinador, o Rafael Novaes, né, Uhum. que Sim, sim. hoje está aqui no Brasil, Sim. ele me escolheu, eu e mais 2 jogadores, nós três, no meio de tantos, né? Ele me chamou para fazer outro teste de 7 dias. Uhum. Já que, como agora já era brasileiro, então não é aquele negócio de embaixadinha, né? Claro, claro. Aí eu teria que provar. Aí eu, graças a Deus, eu me provei durante a semana. Uhum. E foi assim que eu entrei no Pelas Negras, né? Isso foi em 2014, né? Sim. Mas De tudo isso no 2014, Haiti de ainda, 2014, né? tudo isso no Haiti. Ok. Tudo isso no Haiti. Aí de 2014, fiquei no processo, né, de treinar, jogar, treinar, jogar. A gente jogava muito contra a seleção do Haiti lá do Sub-17, que Uhum. na época lá eu era Sub-15, e ficamos lá, né, aí 2016, aí, e teve essa ideia, né, de trazer os jogadores do Haiti para o Brasil. Então foi nessa transição que mais uma vez, né, não é coincidência, Uhum. eu sempre falo que é Deus, no meio Sim. de tantos jogadores eu fui escolhido como com 3 jogadores, eu era o terceiro, né? Um dos três, né? 2 mais eu, terceiro. Aí eu cheguei aqui no Brasil em 2016. Caramba, cara, que bela história. É que eu fui dando uma pesquisada assim, mas eu pensava que claro, que o Pérolas Negras, o projeto inteiro era no Brasil, né? Eu não sabia que tinha se feito o primeiro projeto assim no Haiti e É, depois se transitou, né? é, né? Teve essa transição lá. Então, os caras pensaram bem, né? Na verdade, a gente participou no Copa São Paulo 2 vezes, como convidado, né? Como um Uhum. time totalmente haitiano, né? Então, era 30 cabeças haitianos. Sim, como a A gente seleção do participou em Haiti, 2000, praticamente. exatamente. A gente participou em 2016, 2017. Só que 2016 eu não veio. Já 2017 Uhum. eu já estava aqui, aí eu participei. Maravilha. Aí tá, daí tu chega no Brasil, né, em 2016, né, e daí como é que foi essa tua adaptação inicial, assim, cara? Não sei qual que era a tua expectativa que tu tinha no Brasil, se conhecia alguma coisa, né? Como que foi essa tua chegada, assim, e daí como foi da tua sequência, assim, no Pérolas, né, e o teu desenvolvimento, Ok. assim?
Ok. Então, a minha adaptação, eu posso dizer que no começo, irmão, no começo foi muito difícil, Ok. sabe? Porque clima é totalmente Sim. diferente. Porque eu cheguei na época de junho, frio, muito frio. Era em Patilhofélia, é uma cidadezinha bem do Rio de Janeiro, bem Sim. distante mesmo. Então lá é pequenininho e muito frio. E Haiti é um país tropical, né? É um país, você pega de janeiro até junho. Aí você pega de junho até dezembro, só em junho você consegue pegar um pouco de vento frio, com muita chuva, por conta dos furacão lá. Mas agora só em dezembro tem aquele clima mais tranquilo. Então eu pego todo esse ano no calor, então eu não acostumava com esse frio, né? Quando eu cheguei, no mesmo dia lá, na noite, é meio engraçado, né? Eu tava na resenha com os caras e tal, Sei. conversando. E tava com muito frio, eu falei pros caras, rapaziada, eu vou deitar, eu vou entrar na minha cama, botar o cobertor, eu vou dormir. Cara, quando eu cheguei, o cobertor tava mais gelado, a cama tava mais gelada do que lá fora. Então, eu gostei bastante, principalmente com Sim, o eu ia te idioma foi perguntar uma das justamente. coisas, Como tu fala bem né? português, hein, cara? Pô, eu te Cara, admiro muito, hein? Ó, realmente, português. graças a Deus. Cara, nos primeiros 7 dias, eu pensei em voltar, quando eu cheguei Sim? no Brasil. Eu pensei em desistir, porque eu falei para os caras que, cara, eu acho que para você jogar o futebol do Brasil, que é totalmente diferente Uhum. do Haiti, porque o futebol do Haiti é mais aquele futebol mais tranquilo, sem Uhum. aquela pressão. Mas aqui no Brasil, quando eu cheguei, eu acho um futebol totalmente diferente. Falei, cara, eu acho que vai ser difícil de me adaptar aqui sem falar o português. E o português, por incrível que pareça, os 2 anos que eu fiquei no Viva Rio, no Pelas Negras, lá no Haiti, eu tentava aprender português, eu não conseguia. Não saía. Eu não saía, por exemplo, bom dia, Uhum. boa tarde, boa noite. Eu aprendia lá. Quando eu cheguei no Brasil, o brasileiro eu vi que eles falavam, mas só que muito rápido, eu não conseguia acompanhar. Nossa, eu fiquei louco, fiquei louco. Sei. Eu falava que eu ia voltar, e os treinadores falavam comigo, falavam, não, pode ficar, você vai se adaptando, você vai para a Uhum. escola, já já você vai pegando, e realmente, depois de uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, eu comecei a entender, na minha mente eu pensei, eu vou aprender mais as coisas do campo, do que Uhum. tem a ver com futebol, quem sabe, né, que eu vou gostando, e realmente, eu lembro a primeira palavra que eu aprendi foi vamos virar, Vamos tipo, virar, virar a acabou, partida, né? vamos virar, eu só falava isso, Isso é importante vamos no virar, futebol, vamos hein, mano? virar. Então, mano, foi difícil no começo, foi difícil. E a comida também, é o gosto totalmente diferente, né? No Haiti a gente tem sabor muito forte, Uhum. né? Nosso país é um tempero muito, Sim, muito forte, né? Não no sentido de pimentada, não, sim, sim. é de tempero mesmo. Então, mas graças a Deus eu não voltei e hoje você Tudo pode ver certo, que né? o português fluiu, né? Sim. Não, que legal, cara. É uma história muito bonita, assim. Aí, na tua progressão, assim, no Pérolas Negras, cara, como é que foi, assim, questão de, por exemplo, as competições que vocês iam jogando? Como que foi evoluindo, assim, a tua trajetória no Pérolas, né? Até eventualmente chegar no clube que tu tá agora. Não sei se faz pouco tempo que tu tá no... Como é? No Paraná, Paranoá, né? isso, Paraná. Então, um pouco Faz esse... pouco tempo. Pouco tempo, né? Foi em dezembro. Ah, Foi em dezembro. faz... Eu vim de empréstimo, né, na verdade. No começo, irmão, a gente chegou em 2016, né? Foi Sim. logo depois da Copa São Paulo, de Ok. 2016. Aí a gente não estava regulado como time profissional aqui Uhum. no Brasil. Entendi. Porque para jogar teria que ser 3 jogadores aí, estrangeiros em campo, Ok. né? Na regra do Rio de Janeiro, né? Que eles falavam. Então a gente encontrava outros campeonatos, por exemplo, Copa Altelosa. Copa Uhum. Altelosa é um campeonato que a gente jogou muito antes de a gente ser federado, né? Antes da gente se profissionalizar. Então, de Uhum. 2017 até começo de 2018, a gente começou jogando Copa Altelosa Sub-20. Então, Uhum. foi nesses campeonatos eu venho ganhando confiança, né? Uhum. Tem um campeonato também que eles faziam lá em Patilhofélias, que era regional, né? Uhum. Do lugar lá. Então foi nesses campeonatos que eu venho ganhando confiança. Eu jogava muito de volante, Uhum. aí o próprio treinador lá
às vezes me colocava de zagueiro, então Uhum. ele me faz gostar do futebol, sabe? E me prendia muito, eu falava: "Cara, então eu vou ficar aí", até que eu comecei a entender o futebol do Brasil, e eu fui pegando mesmo, aí até hoje, né, digamos. Uhum. Aí em 2018, a gente foi, se não me engano, não lembro aonde a gente foi, o que era, né, Uhum. só que uma mulher lá da federação do Rio falou que conseguiria nos colocar como um time profissional, e ali só que a gente só poderia jogar com 3 haitianos em campo. Uhum. Aí mesmo com tanto haitiano, a gente ia revezando, né, e aí que começaram a entrar outros brasileiros no time. E até hoje ainda o time tem brasileiro, né. E qual que tu diria que foi, assim, o momento mais marcante que tu teve no Pérolas, assim, cara? Tanto em questão alguma competição que vocês tenham chegado longe, assim, por exemplo, alguma dessas copinhas que vocês jogaram, ou o teu momento pessoal, assim, que tu mais tem como lembrança, Aí assim, pra ti, nesses anos que tu jogou lá? aqui eu posso dizer que umas, quando a gente foi campeão, o Copa Rio, porque quando você for ver a história do Pérolas Negras, né, é um time que começou no Série B2, e Uhum. naquela época, agora que o Campeonato do Carioca vai mudando de uma forma que eu não estou entendendo, né, mas antigamente você teria que sair do B2, Sim, pegar Série C, se não me engano, depois pegar B1, sim. depois pegar A2, então a gente vem subindo de uma Uhum. forma, né, As categorias, né? devagarinho, de categorias. Então, em 2021 ou 22, se não me engano, a gente conseguiu ganhar, subimos para B2, e Uhum. nessa época a gente foi campeão da Copa Rio, em cima do Maricá, Uhum. né? Maricá agora está na Série A, né? Sim. Então, esse campeonato para mim foi um campeonato que mais marcou. E naquela época eu não era capitão, Uhum. mas os caras, pelo respeito, né, com um haitiano que vem desde lá de baixo com o time, e aí os caras Sim. me deu abraçadeira, eu levantei esse troféu, isso é algo que me marcou. E o outro também que me marcou foi agora em 2023, né, Uhum. que a gente subiu para a Série A2, que é a segunda divisão carioca, e no jogo do acesso, que fui eu que consegui fazer o gol do acesso. Sim. Então isso é coisas que vou levar, né, para a vida toda, porque é algo, porque a gente ficou 3 anos batendo na trave, então Uhum. no 4 ano, e a gente conseguiu subir o time, e eu fui um cara responsável, né, que fez o gol do acesso. Então isso é muito gratificante para mim também. Caramba, cara, que legal. E como que tu te definiria como jogador, assim, né? Eu vi alguns vídeos teus, né? Que bom, tu falou, né, que joga como volante, jogou como zagueiro, assim, né, tem bastante presença física, né? Mas como que tu te definiria, assim, como jogador, assim, dentro de campo, teus principais atributos, assim, pra galera conhecer um pouco mais? Eu também, claro. Ok. Então, eu posso dizer, mesmo com porte físico, né, com que Uhum, eu posso dizer que eu sou um cara que joga muito com bola no pé, né, uhum, minha característica, sabe, dentro de campo. E eu sou um cara, que tem postura de liderança também dentro de campo, né, isso é algo que me ajuda bastante também quando chegar nos times, né, eu já passei em 4 times, se não me engano, no Brasil, foi 4 times, esse é meu 4, né, uhum, time que eu já passei, então, essa postura de liderança tem me ajudado bastante. Mas se me perguntar, Badio, como que se define, né, dentro de campo, eu falo que é um cara que joga muito tecnicamente. Eu gosto uhum. de jogar com bola no pé, jogando de volante ou jogando de zagueiro, né? Eu gosto demais de jogar com bola no pé. Um cara técnico, né? Uhum. Bacana. E daí tá, né, Badi? Daí tu teve a passagem no Pérolas, né? E daí como é que chega essa oportunidade de tu jogar no Paraná, né? Tu me comentou ali que jogou em 4 times do Brasil. Então, antes de tu ir pro Paraná, tu jogou em algum outro clube também? Antes de ir ali pra Isso. Distrito Federal, não? Isso. Em 2018, meu primeiro contrato profissional foi em 2018. Então, eu Uhum, cheguei em 2016, 2017. Aí, no final de 2018, eu fui destaque como, na verdade, promessa uhum, no Sub-20, né? A gente foi campeão estadual do Sub-20. A gente tinha um time bacana, né? uhum, Naquela época, eu fui um dos caras que destacou bastante. Aí o Pelas assinou comigo por 3 anos. Aí, 2018
E no começo de 2018, de 2019, na verdade, Uhum. tinha Campeonato Mineiro, Ok. módulo 2, né, Uhum. que é módulo 2. Aí o Atlético me viu, né, Uhum. naquela época, eles se interessou comigo. Naquela época, a Atlético era módulo 2. Uhum. Agora que eles Sim, subiram agora estão na para primeira do Mineiro, né? na primeira. Hum. Na verdade, eles subiram logo depois que eu saí, né? Eu Sério? queria muito ficar. Putz. Aí é difícil. Realmente. Aí, no começo de 2020, eles assinaram comigo, Ok. como um empréstimo, né? Hum. Aí, no começo de 2020, eu joguei, se não me engano, um jogo, aí entrou a pandemia, né? Eu cheguei, se não me engano, 1º de janeiro, uma coisa assim, só que por causa do documento, aí eu não conseguia jogar 3 jogos do começo, né? Por causa de transferência, essas Uhum. coisas. Aí, quando fiquei bom para poder jogar, aí eu entrei no 4 jogos, aí só que depois entrou a pandemia e Hum. parou tudo, né? Parou, né? Parou tudo. Aí depois eu tive que voltar para Pérolas Negras, aí depois eu fui para o Espírito Santo, mas tudo isso foi de empréstimo. Sim, Eu sim. sempre ia. Aí eu joguei no Estrela do Norte. Aí depois do Espírito Santo, aí eu fui pro Atsu, foi agora há pouco. Uhum. Atsu, que é time do Carioca também. Uhum. Aí do Atsu, aí o Paranoá viu, né, meu DVD, me acompanhou, né, o dirigente lá. Uhum. Aí eles me pegaram como empréstimo também. Aí agora eu Tá tô no lá, né? Paranoá, esperando para poder voltar, né, para disputar. Sim. E daí aí no Paranoá, as competições que você tá jogando, imagino que você tá jogando o Campeonato Brasiliense, né? Alguma outra competição assim, né? Paranoá não conseguiu pegar Campeonato Brasileiro ano passado, porque eles ficaram, se não me engano, em 6º lugar, né? Ah, Eu ok. acho que você tem que ficar pelo menos em 3º lugar aqui Sim, para para se classificar, né? pegar esse Ok. campeonato. Então, por agora a gente só está jogando o Candangão, que é Ah. o seriado Brasil de Brasília. Aí assim, cara, queria te perguntar agora um pouco, né? A gente falar um pouco da seleção haitiana, né? Imagino que mesmo estando aí no Brasil, tenha acompanhado um pouco assim da seleção, né? Eu te queria primeiro perguntar assim, daquilo que tu pôde ver, assim, como que se viveu a classificação do Haiti, cara? Evidentemente, é a segunda vez que o Haiti vai jogar a Copa do Mundo, né? Mas a primeira tinha sido lá em 74, né? Ou seja, nem eu nem tu tava nascido e bem longe, né? Então, Verdade. tu também com os teus colegas haitianos, assim, como que se viveu essa classificação, né? Se não me engano, o jogo da classificação foi contra a Nicarágua, não? Então, um Nicarágua. pouco como que foi que se viveu essa classificação do Haiti, assim, né? Ok. Cara, isso é algo incrível, né? Eu posso dizer que essa classificação do Haiti pela segunda vez, isso nos faz entender o quão emocionante o futebol é, né? O Sim, quão lindo, o quão bacana que sim, o futebol é, né? Porque se você pegar o Haiti nessa escala da FIFA, o sim, Haiti está na 70 e sim. quanta posição, né? Então o Nossa, Haiti está muito atrás, muito atrás, né? Então isso nos faz entender que o futebol é bacana. A qualquer momento você pode ter surpresa, uma né? caixa de Até mesmo surpresas. dentro desse Sim. Copa do Mundo pode ter muita surpresa, né? Então, para nós, os haitianos, né, de maneira geral, a gente entender essa classificação como como eu posso dizer, foi algo grande para nós, foi algo Uhum, muito importante, é algo que abalou muito o Haiti, sabe? Né? Foi algo que trouxe a esperança, né, pelo futebol do Haiti. uhum. Então, se você consegue ver que depois que a gente classificou, muitos países começaram a conhecer o Haiti, né? Muitos países começaram a ter olho, né, sobre os jogadores haitianos, sabe? Muita gente começaram a entender que esse país, se ele conseguiu classificar, porque tem muitos mais países, né, no mundo, No né, mundo, sim. que não conseguiu ter uma vaga, né? Então, se eles classificaram, é porque tem futebol, né? Tem futebol. Então, posso dizer, é algo que trouxe muita felicidade para nós, né? Essa Copa do Mundo é uma coisa que a gente não esperava, né? A Uhum, gente tem que ser sincero também, a gente não esperava porque e eu acho que essas vagas que a FIFA abriu uhum. também ajudou bastante, Sim. né? Porque a Expandiu um gente tem pouco mais, muitos né? expandiu um pouco mais e a gente tem muitos países na nossa frente que sempre nos barram, né? Então a gente precisa de muito futebol para poder jogar esses países, né, para o chão. Então
para responder para você, irmão, isso é algo emocionante para nós, Uhum, né? E isso me dá mais vontade de uhum. jogar. Por exemplo, nessa seleção, tem 2 jogadores que já jogaram comigo no Pérolas Negras, Uhum, né? É o Danley, que é o volante lá, uhum. e o lateral direito, Acrius, o nome Ah, dele é Acrius. eu conheço o AD, né, que jogou no. Acho que tá ainda no Equador, né? No LDU, foi No campeão, Equador. tudo, né? Sim, né? É, o AD, mas o AD eu não cheguei a Não jogar jogou com ele, né? com ele, não. Hum. Não cheguei a jogar com ele, não. Então, isso é coisas que nos dá esperança. Por exemplo, eu sempre gostava, né, de jogar pela seleção. A seleção esteve aqui no Brasil, o Sub-17. Eles fizeram uma preparação de Sub-17 conosco em 2018, né, pela eliminatória do Sub-17. Eu não consegui ir por causa de um mês. Eu nasci Sim. em dezembro e quem podia ir, quem nascia em janeiro, né? Uhum. Eu não pude ir. Isso me marcou bastante também. Eu queria muito levar, né, colocar essa camisa, né? E daí, assim, Ombade, olhando para a seleção, assim, né? Tu que jogou no Haiti, conhece muita gente, assim, o que a gente pode esperar dessa seleção, assim, a nível futebolístico, assim, também, de acordo com aquilo que tu acompanhou, assim, do Haiti, né? O que a gente pode esperar, assim, de ver do futebol da seleção e também, se puder me mencionar, assim, alguns, falou alguns, né? Mas outros jogadores, assim, interessantes que a gente bom, que a gente tem que estar de olho, assim, né? Que são De jogadores que olho. possam se destacar bastante na Copa, assim. O nosso camisa 10, ele é um cara bastante técnico, é um cara que pode surpreender, Uhum. sabe? E para ser sincero com você, meu irmão, eu nunca vou falar que o Haiti pode chegar a ganhar 3 jogos, né? Uhum. Ou pode até chegar a ganhar da seleção do Brasil, né? Sim. Então, eu seria louco, né, de afirmar uma coisa Sim. dessa. Mas o futebol, às vezes, ele esconde alguma surpresa que a gente não consegue entender, né? Por exemplo, um jogo de futebol pode estar acontecendo onde que um time, por exemplo, o Marrocos mesmo, Uhum. está em cima, né, atacando, e o time sabe defender. Nós não Uhum. sabemos como que o treinador da seleção do Haiti vai montar o time, né, Claro. mas pode acontecer. Aonde que o time fica ali atrás, esperando e jogando pela contra-ataque. E a gente tem bastante jogadores velozes, né, na seleção, que pode, né, ver e sentar em cima disso, né, de Uhum. dar uma contra-ataque e muita coisa pode acontecer, né, digamos. Então eu posso dizer que a Haiti não vai chegar como aquela seleção que pode ganhar tudo, mas também pode surpreender, sabe? Uhum. Pode surpreender. Tá. Tirando um ponto, né, tirando 2 pontos, digamos, né, Sei, pode sei. surpreender. Não, justamente eu ia te perguntar um pouco do grupo mesmo, né? Porque é curioso, né? Que a Haiti justamente vai ter que jogar contra o Brasil, né? Então, para os haitianos também, quanto que significa jogar contra o Brasil? Porque eu sei que são dois países que têm como, assim, uma boa relação, assim, de modo geral, né? O Haiti é muito apaixonado pela Uhum. seleção brasileira, né? E para você ter uma ideia, não é tanto pelos clubes. Uhum. Quando o Neymar jogava no Brasil antes, não é agora, mas antes no Santos, tinha muita gente que torcia pelo Santos por causa do Neymar, mas só que eles só viam o Neymar na seleção brasileira. Então, para você ter uma noção, quando o Brasil vai jogar nas Copas do Mundo, o governo bota telão, Uhum. né, nas praças e as pessoas assistiam a seleção brasileira jogando, né? Então, agora como a gente tem o próprio nosso país dentro da Copa do Mundo, já não sei como que vai ser. Mas para mim, eu te falo que como eu sou jogador de futebol ainda, né? Eu tenho a esperança de ser chamado Uhum. para poder jogar, né? Estar nessa Copa do Mundo. Uhum. Mas se isso não acontecer, nós não sabemos. Mas nesse dia eu te falo que meu coração vai estar em duas partes, né? Sim, Um tá lado dividido, né? Brasil, o outro lado do Haiti, sabe? Eu sempre torcia pela seleção brasileira. Sim. Antes da gente chegar um pouco no final, mas de jogador assim brasileiro, tem algum que sempre te marcou, assim, que sempre foi como teu ídolo, assim, não, queria ter perguntado antes, tinha esquecido. Porque sempre, pela minha posição, eu sempre gostava do David Luiz, né? Ok. David Luiz e Thiago Silva, assim, eu achava que essa dupla de zaga é fantástico, sabe? Eu sempre gostava. Mas um jogador, quando cresci, eu nunca fui sempre, né, zagueiro e volante.
eu já joguei no ataque quando eu era pequenininho, sabe? E eu Jogar lá de gostava 9 na muito, frente. Né? jogava de novo. Eu gostava muito do Robinho. O Sim, Robinho, eu gostava bastante dele. Então, eu posso dizer que jogadores que me inspiram muito é o David Luiz, sabe? entendi. É um cara que eu gostava muito com bola no pé, o Uhum, Thiago Silva também, são os caras que é a minha inspiração. sim. E daí, assim, Badio, e tu comentou um pouco, né, que ainda tem a clara expectativa de poder jogar com a seleção, né? Gostaria de perguntar justamente, assim, um pouco das perspectivas que tu tem com a tua carreira, assim, para os próximos passos, assim, claro, jogando agora no Paranoá, um pouco o que tu tem, os teus desejos pessoais, o que tu espera, assim, para a tua carreira, para os próximos passos, assim, porque quantos anos tem ainda? Tem uma, assim, começando Isso, ainda? 27, 27? Ah, ainda 27. tenho bastante anos ainda, né? É. Então, na minha mente, agora mesmo, pensando, com essa oportunidade de poder jogar pela seleção, porque não é difícil, sabe? Eu Uhum. disse que não é difícil porque eu jogo no Brasil, e Brasil é um dos países no mundo que tem um futebol muito forte, né? Uhum. Então, um jogador que está jogando dos clubes brasileiros, né? Então, pela seleção, o cara vai ter, né, Sim, sempre potencial vai para estar em poder destaque, né? jogar. Você vai ter uma destaque. Porque a maioria das vezes falam que o cara tem que estar jogando Série A Brasileirão, né? Infelizmente não consegui jogar nenhum clube, né, de Série A Brasileirão. Isso talvez pode ser um impedimento, mas também não, sabe? Uhum. Porque eu jogo de zagueiro e se o cara pode acontecer que o cara vê alguma coisa em mim que às vezes ele não encontra nos outros Uhum. jogadores, né? Então eu tenho essa esperança, sabe, de poder jogar pela seleção. Se não acontecer, né, vamos ter paciência, né, buscando outras oportunidades, mas o meu desejo mesmo agora é jogar no nível alto, né, Série A. Continuo no Brasil, né, eu tenho a vontade de jogar fora, mas eu queria muito pegar uma Série A Brasileirão, né, Uhum. pegar esse ritmo antes de sair para fora, né, para jogar pelo outro campeonato, porque eu acho o Campeonato do Brasil é muito forte. Um cara Sim. que consegue jogar aqui no Brasil, eu acho que ele jogar em Uhum. qualquer lugar do mundo, sabe? Sim. Esse é o meu desejo. Tanto que tem muitos jogadores que saem do futebol brasileiro e vão para a Europa, né? Muitos que É, têm da seleção, a maioria dos jogadores da seleção brasileira, diga de passagem, jogam lá fora, né? é Então, verdade. realmente, é um campeonato bastante competitivo nesse sentido, né? Competitivo. Eu acho bacana. É por isso que, por exemplo, eu fico vendo o Libertadores, né? A Uhum. maioria das vezes você vê o time do Brasil Sim, que acaba chegando sim. campeão, sabe? Ah, Né? desde 2019, só brasileiro ganhou, para ter uma ideia. A Só última vez que não brasileiro. foi um brasileiro foi em 2018, que ganhou o River, né? Mas de lá para cá, É, só brasileiro, só realmente. brasileiro. É. E assim, ó, Bag, então pra gente terminar, cara, eu gostaria que assim, ó, que tu deixasse realmente assim uma mensagem assim, tanto sobre a seleção haitiana, sobre o futebol no modo geral, aquilo que sair do teu coração, assim, né? E se pudesse ser em francês, pô, eu te agradeceria pra gente ter também como como que se diz, assim, uma fala tua em francês, assim, que eu acho que seria bacana também pro nosso trabalho aqui, né? Bon, salut, ça va? Mon nom est Saint-Nozier. Je suis Saint-Nozier Badio. Euh, euh, je suis ici pour le moment au Brésil, jouer dans cette équipe-là. Son nom est Palanoa et j'espère que euh, l'équipe, la sélection de Haïti pouvait me sélectionner pour que je veux vraiment jouer pour mon sélection qui est Haïti. Isso aí, rapaziada. Eu acho que melhor maneira para terminar do que essa não tinha, né? Terminando de maneira internacional, com o Badi falando em francês. Na verdade, que uma bela história do Badi, uma história de superação, uma trajetória muito bonita no futebol. E, evidentemente, daqui eu agradeço muito o Badi por ter aceitado fazer a entrevista dele e desejo tudo de melhor para aquilo que ele tiver de carreira daqui para frente, né? Mas, rapaziada, espero que vocês tenham curtido essa entrevista. Se vocês tiverem alguma sugestão de, eventualmente, alguma fonte, algum entrevistado que vocês gostariam de ver, pode deixar nos comentários que eu sempre vou estar lendo vocês aí. Espero que tenham gostado. Se sim, deixa aquele like que você já conhece bem, se inscreve no canal se não é inscrito ainda, compartilha o vídeo
e toda aquela história bonita. É isso aí, rapaziada. Nos vemos em breve no próximo vídeo. Até mais.